E aí, então, a Idade Moderna ela vai pegar então do século XV ao século XVIII e vai ser um período de maior abertura para as questões do conhecimento. Então, agora eu vou estar ali do século XV, que a Idade Moderna vai abrindo, e com toda essa evolução já do conhecimento, que eu só pontuei que eles estavam acontecendo, as ciências particulares elas começam a sair desse todo da filosofia. Então, cada uma delas, ela começa a constituir um objeto próprio de análise e um método próprio de análise para pesquisar e aprofundar conhecimento sobre aquele objeto próprio, sobre aquela particularidade da ciência. Por exemplo, a matemática, ou seja, a ciência que tomou os números e as relações de grandeza como objeto e também buscou um método de estudo para isso, se tornou a ciência matemática. A física, que pegou as leis do universo e tudo que diz respeito, então, à matéria e à energia, tornou-se a física, e tudo que ela, então, daí para frente, aprofundou em conhecimento e as contribuições imensas que a física veio dando. Da mesma forma, a química, da mesma forma, a biologia tem como objeto de análise aí os seres vivos e as relações internas, né, dos corpos dos seres vivos. A astronomia, que é uma das mais antigas, ou vou dizer assim, das primeiras que saíram do núcleo da filosofia. E aí, e até agora... A astrologia também era dentro da filosofia? Todo esse conhecimento, então, dentro da filosofia? Todos eles. As duas últimas que saíram foram a sociologia e a filosofia. Foram as duas últimas que saíram do núcleo da filosofia e se tornaram ciências, tá? Então, essas foram a contribuição. Bom, foi dessa forma que ela foi se constituindo as ciências. Tá bom. Nesse mesmo período que nós estamos trabalhando, nos anos finais aí da Idade Média, a contribuição muito grande de um outro filósofo que pensou que as questões, que estas ciências, elas precisavam de um método que fosse universal para essa produção desses novos conhecimentos que iriam, daí para frente, surgir e evoluir. E esse grande filósofo foi o René Descartes. René Descartes, que é um filósofo francês. E ele também foi um matemático, também foi filósofo, e o pensamento dele é o que se chama pensamento cartesiano. Muitas vezes as pessoas utilizam o termo, nem conhecem assim muito bem de onde vem essa ideia de pensamento cartesiano. Ele está vivendo e está vendo o que está acontecendo. Por exemplo, o que está acontecendo aí com Galileu Galilei, que teve que negar o seu conhecimento e a sua teoria. Então, o Descartes, ele vai buscar um método, ele estava interessado em como buscar um método para as ciências se certificarem de que aquilo era uma verdade científica, tá? Diferente daquilo que poderia ser verdade religiosa, era uma verdade científica. Então, o livro mais famoso e que todo mundo deveria ler, particularmente os alunos de graduação de ciências exatas, é o Discurso do Método, que é um livro dele muito famoso, pequeno, fácil de ler, gostosinho, e foi escrito em 1637. Você vê que está quase no finalmente os anos finais da Idade Média.